Bom dia, gente. Bom dia, segunda-feira. Feliz semana para todos nós tenhamos uma segunda e uma semana abençoada por Deus. Espero que vocês tenham passado um fim de semana abençoado. Eu não gravei nenhum conteúdo, nenhum vídeo fim de semana. Eu tirei para passear, para descansar. E hoje eu não sabia o que eu ia gravar. E eu falei para vocês que eu ia orar e ia pedir a Deus que me desse uma passagem, uma palavra para eu ler com vocês na segunda. E até hoje de manhã eu não tinha ideia do que eu ia ler. E aí eu fui orar e pedir para o Senhor me guiar, me mostrar uma palavra que eu pudesse ler e que o Senhor falasse ele e não eu procurasse simplesmente uma passagem em toda essa Bíblia, que é muito assunto bom de ler, muito assunto que a gente precisa ler. Mas eu não queria eu procurar por mim, porque são muitos textos maravilhosos e eu não ia saber decidir. E aí eu estaria falando por mim, de mim. E esses vídeos, essas lives que eu faço, não é sobre mim, não é para mim. Então não tem nenhum sentido eu simplesmente abrir por abrir, eu procurar uma palavra e eu falar o que eu quiser, né? Não faz sentido eu dizer para vocês que o que eu tô fazendo aqui é para o Senhor, se eu simplesmente abrisse em qualquer lugar e falasse, eu vou ler isso de mim. Eu orei agora de manhã e pedi ao Senhor que me mostrasse, me desse uma passagem que Ele gostaria que eu lesse. E eu orei, coloquei os louvor e Deus me mostrou uma passagem e eu comecei a ler, ela é grandinha, mas eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus. Eu vou ler com vocês, é grandinha, se der para explicar, eu vou explicar alguma coisa, se não, a gente continua ela amanhã, tá? Mas eu vou iniciar. São 28 versículos. Até que não é muito, 28 versículos, tá? Vou começar agora pra gente não perder muito tempo. O título dela é Quando estiverem entre a cruz e a espada. Olha só o título. Quando estiverem entre a cruz e a espada. Se encontra em Isaías 43 e a leitura é da minha Bíblia Mensagem, uma linguagem contemporânea onde vocês vão entender bem facilmente a leitura, tá? Então, Isaías 43. Mas agora é esta a mensagem do Eterno. O Eterno que a Bíblia Mensagem se refere é Deus. Ele chama Deus de o Eterno. Então, mas agora é esta mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó. Daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo, eu os redimi. Essa é a mensagem que Deus quer deixar para nós hoje. Não tenham medo, eu os redimi. Não posso chorar, senão vai atrapalhar a leitura. Deixa para chorar depois. Eu chamei pelo nome. Vocês são meus, diz o Senhor. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. E a live já começa assim. Porque antes de Deus falar com vocês, Ele fala comigo. Por isso que as lives não são sobre mim. Não é para mim. Porque eu preciso, tanto quanto vocês, de uma mensagem, de uma palavra de Deus. Precisamos de ser dependentes de Deus todos os dias. Devemos ser dependentes de Deus todos os dias da nossa vida. Não posso chorar não, porque eu tenho que usar lencinho, fraldinho. Vambora.
Então, bora que é muita coisa. Quando estiverem atolados até o pescoço de problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal. Gente, o seu Deus pessoal. Deus não está lá longe, não. Deus é seu Deus pessoal. Ele está pertinho de você quando você ora e clama ao Senhor. Deus está do teu lado ouvindo a sua oração. Confia, crê e confia. Porque eu sou o Eterno, seu Deus pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por vocês. Todo Egito e ainda Etiópia e Sebá. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Trocaria a criação inteira por vocês. Portanto, não tenham medo. Estou com vocês. Vou reunir todos os seus filhos espalhados e vou trazê-los do leste e do oeste. Vou dar ordens ao norte e ao sul. Envie meu povo de volta. Devolvam meus filhos que estão nas terras distantes, minhas filhas que vivem nos lugares longínquos. Eu quero-os de volta, todos os que levam meu nome. Todo homem, mulher, criança, que criei para minha glória, cada um dos que formei e criei pessoalmente. Nossa, olha o que Deus está falando para nós hoje. Deus é o nosso Deus pessoal e Ele fala conosco face a face. Se a gente se colocar na brecha e na dependência de Deus, e estar em comunhão com Ele o tempo inteiro. Tragam os cegos e surdos aqui e prepare os cegos, embora nada haja de errado com seus olhos. E os surdos, embora nada haja de errado com seus ouvidos. Tá vendo? Ó, tragam os cegos e os surdos e prepare-os. Depois tragam as outras nações e preparem-nas. Vejamos o que elas têm a dizer a respeito disso. Como explicam o que aconteceu? Que elas apresentem seus discursos e a defesa da sua causa. Que tentem nos convencer de que é verdade o que dizem. Mas vocês são minhas testemunhas, é o decreto do Eterno. Somos testemunhas do Senhor, somos testemunhas de Deus. Esse é o decreto do Eterno, do nosso Deus. Vocês são meus servos, escolhidos a dedo, para que assim possam me conhecer e confiar em mim, compreender que eu sou, o que sou e quem sou. Gente, vocês têm noção do que eu estou lendo? Vocês conseguem compreender o que Deus quer dizer para nós nessa manhã? Que somos testemunhas de Deus. Somos testemunhas do Senhor. E que Deus, somos escolhidos por Deus a dedo. Deus escolheu cada um de nós a dedo. Ele escolheu. Quem eram os escolhidos de Deus? Para que assim possam me conhecer e confiar em mim, compreender o que sou e quem sou. Ó, vocês são meus servos escolhidos a dedo. Antes de mim não havia nada parecido com um Deus minúsculo, deuses. Nem haverá depois de mim. Eu sim sou o Eterno, sou o único Salvador que existe. Um Deus que criou todas as coisas, que está no céu, é o único Salvador que existe. Eu falei, salvei e disse a vocês o que aconteceria muito antes que esses pretensos deuses minúsculos, né, entrassem em cena. Ou seja, Deus já havia dito para nós tudo o que aconteceria antes desses falsos deuses com D minúsculo entrassem em cena. Deus sempre foi,
Deus sempre existiu, Deus criou todas as coisas, Deus é e será eternamente. Então, antes de aparecer uns falsos deuses dizendo coisas, Deus já é. Deus já Deus já é, ele é atemporal. Deus, ele ele não está dentro do nosso tempo, da nossa cronologia, presente, passado e futuro. Deus é e sempre será eternamente. E vocês sabem disso, pois são minhas testemunhas. Vocês são evidência, é o decreto do Eterno. Sim, eu sou Deus, sempre fui Deus e sempre serei Deus. O que eu acabei de dizer, Deus está dizendo isso para nós hoje. Sim, eu sou Deus, eu sempre fui Deus e sempre serei. Ninguém pode tirar nada de mim. Eu faço, e quem pode desfazer o que eu faço? É o que Deus está nos dizendo. É Ele quem faz. E quem pode desfazer o que Deus fez e o que Deus faz? Ninguém pode desfazer, interromper e mudar os planos que Deus tem para cada um de nós na nossa vida. Aí continua. O Eterno... e mudou o tema, mas continua o capítulo. Vocês não fizeram nem o mínimo. O Eterno, seu Redentor, o Santo de Israel, diz: só por vocês vou marchar contra a Babilônia. Vou virar a mesa contra os babilônios. Em vez de fazer festa, eles vão chorar. Eu sou o Eterno, o Santo, o Criador de Israel, seu Rei. Diz o Eterno, o Deus que constrói uma estrada através do oceano. Deus não construiu uma estrada através do oceano para Moisés passar com o seu povo? Esse é o nosso Deus, que inaugura um caminho através das ondas furiosas. O Deus que fez sair cavalos, carros, exércitos, e eles se deitaram e não conseguiram mais se levantar, foram apagados como um pavio. Aqui está se referindo à travessia de Moisés com o povo de Deus. Deus abriu um caminho no meio do mar para o povo dele passar. E depois Deus fez o quê? Quando veio quem estava perseguindo Moisés, Deus deitou os cavalos, o exército, os carros, e Deus matou esse povo afogado para que não perseguisse o povo de Deus, que eles queriam escravizar o povo de Deus. Liberaram o povo, mas quiseram voltar atrás e foram perseguir o povo. Então, esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos e não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, diz o Senhor, fazendo correr rios em terras devastadas. Deus vai fazer correr rios de água em terras devastadas. Gente, isso é muito forte. Se a gente observar essa passagem com olhar espiritual, o que Deus vai fazer? Vai pegar pessoas com histórias devastadas, vidas devastadas, problemas, coração, sentimento, pessoas que estavam mortas espiritualmente ou dormindo espiritualmente. Deus vai pegar essas pessoas, essas terras devastadas, e fazer correr rios, ao meu entendimento, rios de água viva. A palavra do Senhor vai dar vida a pessoas que estavam devastadas. Olha só, e está para acontecer, não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto da nossa vida, onde você não tinha nada, onde você achava que você era pecador, que você era fraco, que você era errante, que Deus não te amava, que Deus esqueceu de você, que você era uma poeira no meio de todo o universo, que Deus não estava olhando para você. Deus vai abrir uma estrada no teu deserto e vai fazer correr rios nas suas terras devastadas. Vai jorrar a água da vida. Essa é uma promessa do Senhor.
Os animais selvagens dirão obrigado, os chacais e as corujas, porque providenciei água no deserto, rios através da terra ressecada. Que linda essa palavra. Água potável para o povo que escolhi, o povo que fiz especialmente para mim, um povo particularmente feito para me adorar. Meu Deus. Nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. É o que Deus vai fazer por nós. Essa palavra o Senhor enviou hoje de manhã, porque eu não sabia o que eu ia falar. Para falar algo de mim, eu não ia saber nem explicar o texto. É que o Espírito Santo nos guia e nos abre os nossos olhos para que possamos compreender. A gente não deve ficar preso às velhas histórias. A gente conhece Bíblia, as passagens, porque aconteceram com as pessoas, os profetas, os homens de Deus na terra. São testemunhos. E através da vida deles, Deus ministra ao nosso coração, né? Nós devemos ter os profetas como nossos, como que fala? Eu li sexta-feira, nossos mentores. Como nossos mentores. Mas o que Deus vai fazer não é o que ele fez no passado. Com aquele povo ele fez de uma maneira, com a gente Deus vai fazer de outra maneira. Deus vai providenciar água da vida no deserto, rios através de uma terra, de um coração ressecado, um coração seco. Deus vai fazer minar rios. É só a gente se colocar na brecha. E continua. Água potável para o povo que escolhi, o povo que fiz especialmente para mim, um povo particularmente feito para me adorar. Mas você, Jacó, não presta atenção em mim. Israel, você se cansa logo de mim. Deus está dizendo isso para nós. A gente não presta atenção no Senhor. A gente não dá ouvido ao Espírito Santo. E nós, Israel, o povo que era os escolhidos por Deus, né? O povo de Israel. Israel era o povo querido de Deus, que desobedecia o tempo inteiro. Hoje, a salvação está destinada a todos. Não tem mais judeu, gentil. Não tem. Deus uniu todos os povos através de Jesus Cristo. Mas o que Deus quer dizer? Que nós não prestamos atenção do Senhor. Que nós nos cansamos logo do Senhor. Vocês nem mesmo trouxeram ovelhas para me oferecerem adoração. Não se incomodam em trazer sacrifícios, Deus está falando. E não pedi demais de vocês. Eu não esperava presentes caros, mas vocês não fizeram nem o mínimo. Foram mesquinhos e avarentos comigo, mas com seus pecados vocês não economizaram. Vocês têm sido muito generosos com eles, e a minha medida se encheu. Mas sim, sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês. É o que eu faço, o Senhor está dizendo. Não guardo a lista dos seus pecados. Deus pega nossos pecados porque a gente peca todos os dias. 24 horas do dia. Só o fato da gente estar aqui, a gente já peca. Se a gente ficar calado, a gente peca calado. A gente peca por tudo. Nossa natureza do ser humano é de pecado, por conta do Adão e Eva. Nossa natureza é pecaminosa. E o Senhor pega a nossa lista de pecados que a gente comete todo dia. Por pensamento, palavra, obra. Deus pega a lista de todos nós e amassa. Deus amassa e joga fora. Nós não economizamos em pecar. Nós não economizamos. Economizamos em
fazer sacrifício ao Senhor. Economizamos em ter comunhão com o Senhor. Economizamos em ter vida no altar. Economizamos nas nossas ofertas de sacrifício, nossos votos, nas nossas promessas com o Senhor. Nós economizamos quando é para a gente se doar ao Senhor. A gente faz o mínimo, é o que Deus está dizendo. A gente faz o mínimo e acha que está fazendo muito. Enquanto isso, Deus quer mais de nós. Deus diz, nós fazemos o mínimo para o Senhor. Deus quer muito mais de nós. E Deus diz, vocês com seus pecados não economizaram, ou não economizam, mas vocês têm sido muito generosos com seus pecados, e a minha medida se encheu. Mas sim, sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês. É o que eu faço. Não guardo a lista dos seus pecados. Deus pega a lista dos nossos pecados, amassa, pica ela em pedacinho e joga ela fora. Portanto, olha só o conselho final. Portanto, apresentem sua causa contra mim. Vamos resolver isso. Exponham seus argumentos. Provem que vocês estão certos. Seus antepassados começaram com o pecado. Nossos antepassados, Adão e Eva. Começou lá, no paraíso. Eles começaram com o pecado e todos, a partir daí, se juntaram a eles. Nós somos da linhagem de Adão e Eva no sentido de pecadores. O pecado entrou no paraíso, entrou na criação através de Adão e Eva. E nós nos juntamos a eles no pecado. Foi por isso que eu tive de desqualificar os ministros do templo, fui obrigada a repudiar Jacó e a desabonar Israel. O que Deus quer dizer? E foi por esse pecado de Adão e Eva que Deus desqualificou os ministros do templo. Ele foi obrigado a repudiar Jacó e a desabonar Israel. Porque Israel era um povo querido por Deus, né? Era a nação de Deus. Jesus era judeu. Jesus nasceu em Jerusalém. Ele veio daquelas bandas de lá. E por conta do pecado, por conta da separação do homem de Deus, ele desenvolveu um outro plano, porque ele viu que o homem escolheu. Não foi porque a gente fica achando justificativa porque entrou o pecado no mundo, porque Deus deixou que Adão pecasse, porque Deus deu o direito do homem escolher. Deus é tão soberano. Não é porque ele criou todas as coisas que ele queria levar a gente no cabresto. Deus deu livre arbítrio e disse para o homem, você pode caminhar por todo esse caminho aqui, mas por essa estradinha aqui você não vai, porque você vai se dar mal, você vai morrer, você vai pagar o preço. E Adão tinha 99% do caminho para ele andar. Ele quis ir por aquele 1%. Um caminho errado ele pegou. Ele desviou o trajeto dele para o caminho errado. E por causa disso, Deus elaborou, ele já tinha, né, pré-determinado, elaborou o plano dele de salvação para resgatar o homem de volta. Ou seja, o homem se desviou por conta própria, mas Deus nos ama tanto, é tanta a grandeza de Deus. Deus, ele disse aqui para nós que ele daria a criação, ele daria o mundo para pagar um alto preço por nós. Somos escolhidos a dedo pelo Senhor. Deus já escolheu, Deus já predestinou e o homem se desviou. E Deus, para resgatar nós de volta, ele enviou o quê? O segundo plano, o plano dele, o plano de salvação, como se fosse um plano B. Deus se faz homem, envia seu filho, que estava com Deus o tempo todo, desde a criação. Deus envia seu filho para nascer neste mundo, para que ele pudesse
carregar sobre ele o peso dos nossos pecados. E quando Jesus foi morto na cruz, ele derramou o seu sangue. Ele derramou o seu sangue. E ele não tinha pecado, porque o plano de Deus é perfeito. Nós somos os pecadores, temos as naturezas pecaminosas, o mundo inteiro, toda a nação. Deus envia o Filho dele santo. E ele sofreu tudo que sofreu. Caiu sobre Jesus o peso, porque é o peso dos nossos pecados. Por isso Jesus sofreu tanto. Por isso Jesus morreu. Ele venceu a morte, porque ele era filho de Deus. Ele venceu e hoje ele está no céu, como sacerdote, como nosso advogado. Ele está ao lado de Deus, nosso advogado, julgando a nossa causa. Quando Deus quer nos acusar, ou um exemplo, Deus quer olhar para o nosso pecado, Deus quer nos punir, Deus quer... Jesus está lá como nosso advogado. Não, meu Pai, eu paguei o preço pelo pecado deles. Eu fui o cordeiro, eu me sacrifiquei, eu morri por eles. Esse era o plano da salvação. Quando o Senhor, olha, quer olhar os nossos pecados, Jesus está ali intercedendo. Pai, eu paguei um alto preço por eles. É o plano da salvação. E é por isso que Deus diz aqui, por causa do nosso pecado, que nós nos juntamos com a natureza pecaminosa, Adão e Eva, Deus desqualificou os ministros do templo e ele foi obrigado a repudiar Jacó e a desabonar Israel. Hoje o que Deus fez foi nos ligar a todos os povos, não tem mais um povo preferido, ou um povo selecionado, ou um povo escolhido. Hoje todos nós temos o direito à salvação mediante Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo, e Jesus une todos os povos. Hoje gentios, judeus e todos os povos, todas as nações, todas as línguas e reinos podem, através de Jesus Cristo, ir ao Pai. Todos são bem-vindos, desde que aceitem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a mensagem que Deus quis para nós hoje, Deus quis falar conosco hoje, quando estiverem entre a cruz e a espada, e vocês não fizeram nem o mínimo. Então hoje a gente peca. As pessoas têm mania, algumas igrejas, assim, religiões, que eu não vou entrar em detalhes, mas de dizer assim, separar o crente assim, não tem antes de Cristo e depois de Cristo? Eles fazem da mesma maneira. Você se batizou. Antes de Cristo você era pecador. Você aceitou a Cristo, você batizou. Após o batismo, após Cristo, você é uma nova criatura. Ok, até aí tudo bem. Mas não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Nunca mais vai pecar. Você pecou depois do batismo e está condenado aí para o inferno. Isso é o que muitos pensam. E o que a Bíblia nos diz, gente, é muito além, é muito diferente o que Deus nos diz. Sim, há pecados que são para morte. Sim, morte espiritual. Agora, nem todos os pecados. O que a gente tem que se voltar é para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Olha o que Deus fala. Mas sim, sou aquele que resolve o problema dos pecados de vocês. Resolve o problema. Resolve, gente, está no presente, na nossa realidade. Não é Deus resolveu ou Deus resolverá. É Deus resolve. É presente. É todo dia. É a cada dia. A cada vez que pecamos, se a gente se humilhar e pedir perdão a Deus dos nossos pecados, Deus nos ouve, Deus resolve, somos justificados através de Jesus Cristo. Ele justifica nossos pecados a Deus e Deus nos perdoa. Não guardo a lista dos seus pecados. Sabe o que a gente está lendo? Deus não tem uma lista com todos os pecados que a gente comete todo dia. Porque a gente peca 24 horas todos os dias. Não adianta você falar, eu não adultero, eu não roubo, eu não mato.
Se você não mata a pessoa com o revólver, você não mata ela de verdade, você mata ela no seu coração, você odeia o seu próximo, você odeia o seu irmão, você quer que a pessoa morra, você quer ver ela pelas costas. Isso você está assassinando a pessoa. Espiritualmente, você está matando a pessoa, inconscientemente. Não com atos físicos, mas espiritualmente falando. Você não mata, mas você deseja o mal. Você peca, você fala, você amaldiçoa pessoas. Você não adultera, mas você fala mal do outro. Você desce a língua para falar dos outros. Você tem uma língua venenosa. Acha o quê? Que para Deus o assassinato, o adultério, adorar outros deuses, sei lá, tem todos os pecados lá do mandamento. Acha que é só aqueles que estão no mandamento que são os mais, na lista de Deus são os maiores pecados? Pecado é pecado. Deus não quer saber o tamanho do pecado, se é um pecadão, se é um pecadinho. Sabe qual é o maior pecado que eu já pesquisei em toda a minha vida cristã? Eu fiquei afastada há muitos anos, mais de 13 anos da igreja, porque eu estava na igreja, não estava em Cristo. Eu estava debaixo de uma placa de um templo, não estava em Cristo. Quando eu me voltei para a Bíblia e fui pesquisar, eu aprendi a descobrir coisas que eu não sabia na minha vida cristã. Eu aprendi que o pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a blasfemar contra o Espírito Santo. Esse é o pecado de morte. Esse pecado não tem perdão. E os outros? Os outros, se a gente se arrepender, se humilhar, Deus nos perdoa. Quando a prostituta foi pega no ato do adultério e levaram ela para Jesus. Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. E eles trouxeram a mulher e acusaram ela. Olha, Jesus, ela foi pega em adultério. O que eles queriam que Jesus fizesse? Que mandasse, porque era a lei, era a lei daquele povo apedrejar a mulher. Não o homem que estava com ela, mas a mulher. E aí Jesus escrevendo na areia, ele só disse assim para as pessoas que estavam lá querendo julgar e querendo apedrejar a mulher. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continuou escrevendo sobre a areia. E foi saindo. Eles jogaram as pedras no chão e foi saindo de um. Eles fizeram uma autoanálise, eles se analisaram. E aí eles viram que eles tinham pecado. Pecados diferentes, mas eles eram pecadores tanto quanto aquela mulher. E quando Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores que te acusaram? Cadê os teus acusadores? Se ninguém te acusou, quem sou eu, né? Não quem sou eu, ele diz. Se ninguém te acusou, eu também não te acusarei. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não peques mais. Siga o teu caminho. O mundo tá aí para nos acusar. Sabe quem é que nos acusa? Satanás, o diabo, nosso inimigo. Ele tá o tempo todo acusando e dizendo quais são os seus pecados. Mas Jesus está no céu como nosso advogado, dizendo o tempo todo para o Senhor que Ele está nos defendendo. Ele está lá nos defendendo. Agora é tempo da defesa. Vai chegar um momento que não vai ser mais para Jesus nos defender. Vai ser um momento que as portas se fecharão. Quando Jesus estiver para voltar, quando Jesus voltar, as portas se fecharão, não vai ser mais feito o julgamento, a nossa defesa. Aí Jesus virá, Deus já vai estar a sentença de cada um de nós. Nós já estamos sendo julgados. Quando Jesus voltar, todos já fomos julgados. Aí Deus vai dar sentença para cada um, segundo o que cada um fez. Se vai ser para condenação, se vai ser para salvação. Então, enquanto as portas da arca estão abertas, enquanto as portas estão abertas, devemos se arrepender, se humilhar dos nossos pecados, pedir perdão a Deus, porque Jesus ainda está lá no céu como advogado nosso, defendendo a nossa causa. Deus é o juiz e Jesus é o nosso advogado. Enquanto Jesus está lá nos defendendo, porque ainda
Está próximo o tempo da vinda de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, temos o tempo de se arrepender, porque a hora que Jesus apontar nos ares para vir buscar o seu povo, ali já foi feito o julgamento de todos, já foi decidido o destino de todos, ali vai ser a volta de Cristo realmente para buscar os escolhidos. Então, enquanto as portas estão abertas, vamos até a Cristo. Devemos aceitar, reconhecer, pedir perdão dos nossos pecados todo o tempo, porque o que nós fazemos para Deus é mínimo, perto do que Ele faz por nós, perto de tudo que Deus fez por nós, porque Deus nos ama incondicionalmente, por isso enviou seu Filho para nos salvar. Vamos cada um fazer a nossa parte, vamos nos dar mais a Deus, vamos nos doar mais para o Senhor, porque Ele está o tempo todo apagando os nossos pecados através de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nossa lista de pecados era extensa, não tinha fim, porque o ser humano é do mal, o ser humano tem natureza pecaminosa, desde criança fazendo coisas ruins. Se o adulto não estiver ali para ensinar, não faz isso, não faz aquilo, não pode, isso não pode, a criança já nasce com esse instinto, porque é da natureza do ser humano. Desde de Adão e Eva lá, do pecado lá que iniciou, a gente vem com essa natureza. E Jesus está aí para nos limpar, tirar de nós toda essa sujeira, esse pecado, essas impurezas, através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro. Fiquem com essa palavra, espero que vocês tenham compreendido. Essa palavra foi que Deus enviou hoje para nós, e eu espero que Ele possa falar aos nossos corações, aos corações de vocês, como Ele falou ao meu. E eu estou muito feliz com essa palavra. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã. E vamos aguardar a mensagem que Deus vai enviar amanhã para nós. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.